Bom dia, meu nome é Henrique, sou estagiário no time de On-Demand e hoje vim apresentar o portal de gestão de não conformidade, referente ao segundo desafio na parte 2. Então, aqui na primeira aba de RNC, nós temos três gráficos de colunas, com quantidade de RNC por status, por situação e por tipo de RNC. Em especial, no gráfico de quantidade de RNC por tipo de RNC, eu utilizei um campo calculado para quando a coluna de produto for clicada, ela trazer também os nomes dos produtos junto com as quantidades. Do mesmo jeito para a coluna de reclamação de cliente, que vai trazer os nomes dos clientes junto com a quantidade de RNC por cada nome. E abaixo nós temos uma tabela com todos os registros de RNC, que vai trazer o ID do processo, junto com o link para abrir os dados gerais desse processo. A gente pode consultá-lo. Vai trazer também o nome do processo, o nome do solicitante e o tipo de RNC que vai estar das mesmas cores do gráfico de quantidade de RNC por tipo de RNC, por se tratar dos mesmos dados. Da mesma forma, o status do processo, que também vai trazer os mesmos dados do gráfico de quantidade de RNC por status. Nessa tabela também vai ter o início, a data e hora do início do processo, junto com uma contagem de processo para facilitar na hora de exibir todos os registros. Já na aba de plano de ação, nós vamos ter dois gráficos de colunas de quantidade de ações por status e quantidade de plano de ação por situação, junto com três tabelas. Uma de lista de quantidade de planos por responsável, outra de quantidade de ações por responsável. E por fim vai ter o registro de todos os planos de ações que estão linkados com esse processo de registro de não conformidade. Indo no componente de workflow e fazendo uma pesquisa por todos os workflows referentes ao processo de desafio, o processo de registro de não conformidade, a gente pode fazer uma prova real para ver se está buscando todos os registros corretamente. Mas como a gente pode ver aqui no portal, nós temos um total de 12 registros, o que difere um pouco da consulta feita pelo Workflow, que traz 13 registros. Isso acontece porque eu ainda não materializei os dados da minha análise depois de ter criado a última instância. Então, se eu vim aqui no Analytics buscar pela minha análise, eu posso materializar meus dados agora e sincronizar agora, e daí ele vai pegar esse último registro. Outra coisa interessante é eu fazer um executar aqui para pegar amostras dos meus registros através do SQL. A gente pode ver que o ID de processo e o ID de plano de ação se repetem em algumas ocasiões. Isso acontece porque um mesmo plano de ação pode ter ações diferentes, e como a gente quer trazer todas as ações, vai fazer com que o ID do processo e o ID do plano de ação se repitam algumas vezes. Então, na hora de fazer as visões, eu tive que utilizar a contagem distinta, tanto para quando eu quiser pegar a quantidade só de processos, quando eu quis pegar a quantidade só de plano de ações. Outra coisa interessante também é que vai ter alguns registros que o ID do plano de ação e o ID da ação vão estar nulos, vão estar em branco, porque o processo ainda não chegou na etapa de adicionar o plano de ação. Então, sincronizando e esperando ele materializar, a gente pode dar próximo de finalizar o processo. Voltando no portal, a gente. Agora sim a gente pode ver que tem um total de 13 registros, que é o mesmo que tem na consulta do workflow. E também na aba de plano de ação, nós temos que no ID do plano de ação também vai ter um link para abrir os dados gerais do plano de ação. E também vai ter um link aqui no responsável do plano para abrir a aba de RNC do portal, trazendo só os RNCs que têm plano de ação com o nome do responsável pelo plano de ação. Então, aqui como eu cliquei no meu nome, ele vai buscar todos os processos que têm um plano de ação comigo como responsável pelo plano de ação.
Como a gente pode ver aqui, todos os responsáveis só aparece meu nome. É, e na lista de RNC aqui eu utilizei o status de processo para ordenar, para buscar primeiro os que estão em andamento e depois os que estão encerrados. E como segundo fator de ordenação, eu usei o início do processo para trazer os que foram iniciados mais recentes. Do mesmo jeito, eu fiz aqui também para a lista do plano de ação, para trazer primeiro os em atraso, para depois os em dias, e os que foram feitos mais recentes. Agora um pouquinho sobre o SQL, é bem parecido com o que eu já mostrei no último portal. Primeiro a gente pega a tabela de activity para pegar os registros do processo, para linkar junto com a tabela de WF Process, para ligar com a tabela de associação para conseguir ligar com os planos de ações. E daí, com o código do plano de ação, a gente consegue pegar as ações utilizando o código de CD Activity Owner. Daí a gente consegue trazer os dados das ações. E daí a gente liga com a tabela de usuários duas vezes para pegar o responsável pelo plano de ação e o responsável pela ação. Por fim, a gente também utiliza a tabela de associação de formulário para pegar as tabelas do formulário. E era isso. Obrigado pela atenção.